Olha, se você tem uma expectativa de vivenciar uma experiência com o sobrenatural, fica atento. Fica atento, porque eu tenho certeza que o meu amado não veio lá de Volta Redonda para cá de mão vazia. Ele trouxe as bênçãos, amém? Nosso Deus confiou a ele as bênçãos para ser distribuídas. Para serem distribuídas essa noite. Toma posse, amém? Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nossa Senhora, Deus abençoe, querido. Eu saúdo meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós fizemos agora há pouco, clamando a Deus para as pessoas, as vítimas, né, da violência, do terrorismo, desse desastre aí lá em Minas, é um clamor muito forte. Então, eu louvo a Deus porque Ele está trazendo para nós hoje aqui a resposta, muitas respostas, não todas, óbvio, mas muitas respostas para o nosso clamor. Né? Porque através da palavra dele, nós vamos ter oportunidade de recebermos informações, posicionamentos ocultos, coisas grandiosas que ainda não sabemos, que são fundamentais para lutas como essa que o mundo passa. Lutas como que nós passamos no nosso dia a dia, irmãos. Então que você tome posse, porque eu fiquei maravilhado com essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, porque essa palavra, na semana passada, no domingo passado, o pastor ministrou. E eu estava já me preparando para essa palavra, e eu fiquei muito feliz com o Senhor Deus. Até liguei para o pastor para falar para ele, porque, na verdade, apesar de ser o mesmo capítulo e versículo, na verdade, 2 capítulos e 2 versículos, basicamente, do livro de Juízes 6, basicamente, capítulo 6 e capítulo 7 de Juízes, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é muito poderosa, irmãos. Então, na verdade, o que o Senhor está trazendo hoje para a gente aqui, ele complementa, pastor, o que o Senhor trouxe na semana passada. Amém. Ou seja, o Senhor está trazendo para a gente, irmãos, algo importante que Ele está insistindo que a gente perceba. Para quê? Para nossas lutas. Amém? Amém. Então, o título aqui, até eu coloquei, né, o pastor acabou de falar que todos nós temos uma missão, né, pastor? Amém. Uma missão de Deus, e é verdade, irmãos. Todos nós temos uma missão de Deus. O livro de Juízes 7, capítulo 6 e 7, fala da missão que Deus incumbiu a Gedeão, né? Uma missão de resgate. A gente vai perceber aqui a maravilhosa graça de Deus quando Ele nos revela na palavra dele coisas que a gente não sabe. Vamos lá, começando, por exemplo, no capítulo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Para que a gente possa entender bem o que tem aqui nessa palavra, irmãos, a gente vai usar um recurso didático, que ele é muito oportuno e cabe muito bem aqui. O povo estava em dificuldade. Então, o povo estava numa tempestade. Vocês vão ver que a tempestade está contextualizada nessa palavra. Para isso, por que tempestade? A gente precisa ver algumas características de uma tempestade. Primeiro, uma tempestade, ela é sutil. Uma tempestade, ela não se forma assim, e caiu. Não é assim. Ela vai se formando no céu. A tempestade vai se formando. Outra característica de uma tempestade, ela é visível. Você olha para o céu, ih, rapaz, está formando um tempo ali, né? Então a tempestade é visível. Você consegue ver se é uma chuvazinha, né, como foi hoje, está escurecendo ali, está meio nublado. Ou se é uma tempestade, quando vai se formando aquelas nuvens negras, com relâmpagos, com raios assim. Então você consegue ver. Então é visível. Uma característica da tempestade é que ela é visível. Outra característica da tempestade é que ela é previsível. Ela também é previsível.
Você consegue ver quando está escuro lá, muito escuro, você, puxa vida, aquilo não é só uma chuva, aquilo ali é tempestade mesmo, tá relampeando demais, então você consegue prever. E uma tempestade espiritual também ela é previsível, porque nós temos aqui um plano meteorológico sempre atualizado para a tempestade espiritual, que é a palavra de Deus, amém? Amém. Então essa também, a previsibilidade da tempestade também é uma característica dela. A outra característica da tempestade é que ela é inevitável. Ela cai. Não tem como evitar uma tempestade. Ela cai. Né? Outra característica da tempestade, uma última, porque com certeza tem outra, mas outra característica da tempestade é que ela é temporal. Ela é temporânea. Ela passa. Ela passa. Então, com esse recurso didático, agora a gente vai analisar, irmãos, a gente precisa analisar a revelação que Deus tem, como nós vimos na questão de Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Porque nós estamos aqui para ouvir, para receber de Deus o que a palavra dele revelada nos tem a passar. Amém? Amém. Então, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Ou seja, o povo de Israel estava debaixo da cobertura do Senhor, debaixo de um local seguro. O que o povo fez quando fez mal? Desobedeceu. Quando o povo desobedeceu, saiu debaixo da cobertura do Senhor. E veio uma tempestade, que foi os midianitas, quando atacaram. Né? Então, o que acontece numa tempestade? Você vai receber muita água, né? Você vai lá, se dá mal na tempestade. O povo foi desobediente, né? Mas como diz a palavra aí, no final, por 7 anos, ou seja, caracterizando uma tempestade, é temporária, não é para sempre. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Quando o povo saiu debaixo da cobertura do Senhor, né, que estaria plenamente protegido da tempestade, e desobedeceu e saiu, quando a tempestade caiu, Deus permitiu que eles continuassem lá, sofrendo um pouco. Mas Deus estava pronto, chamando eles para voltar para debaixo daquele teto seguro, que é a cobertura de Deus. E o povo, por desobediência, não fez. Então isso que Deus está mostrando no verso 1 aí, irmãos. Né? Que nós saímos, quando nós desobedecemos a Deus, nós saímos debaixo da proteção de Deus, da cobertura de Deus, e ficamos passíveis a temporais. No verso 2... E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Na semana passada o pastor comentou inclusive que o povo procurou locais terríveis, né, locais onde vivem os ratos, né, pastor? Irmãos, o que Deus nos mostra aqui? Quando a gente sai debaixo da cobertura de Deus, que a gente vai para o temporal, o que o povo fez? Procurou casas com cobertura de palha, locais que não protegiam da palavra, da proteção de Deus. Então o povo se refugiou nos piores lugares, e tendo o local seguro que era debaixo da cobertura de Deus, mas ele não fez isso, ele continuou procurando outros locais terríveis. E aí a gente traz para a nossa vida, muitas vezes, quando a gente sai debaixo da cobertura de Deus, a gente não busca Deus, a gente vai procurar outros lugares. Às vezes os centros de macumba, né? Os centros de candomblé, sei lá, cartomantes. A gente busca um monte de locais que não são seguros. As cavernas, são as cavernas, os lugares terríveis que a gente busca. E tendo lá um abrigo seguro, que é o refúgio da casa de Deus, e a gente não faz isso. E foi isso que o povo fez no verso 2. Ele foi obrigado a se esconder. E o Senhor pronto a recebê-los lá e nada. Por favor, Júlio. No verso 4. E punham-se contra ele em campo, os midianitas, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O que acontece? A partir do momento que você se afasta de Deus, que você foi para o temporal devastou o local, o abrigo onde eles estavam. Então o devorador tomou conta daquilo ali. Né? O devorador fez isso. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Né? Então os locais onde eles estavam abrigados não era um local protegido por Deus. Então o devorador, no caso os midianitas, tomavam tudo deles.
Está entendendo, irmão? Amém? Amém. Amém. Porque isso, irmãos, é importante porque a gente vê a revelação da palavra de Deus. Sabe, a gente quando lê, a gente não percebe, e Deus mostra pra gente como cada verso desse tem uma riqueza importante para a nossa vida, para a nossa conduta diária. Então, quando todas as vezes que a gente sai debaixo da cobertura de Deus, que vai para o temporal, e que cai o temporal, você, em vez de voltar para a casa de Deus, que é um local seguro, você busca outros abrigos, as covas, os lugares onde os ratos vivem. E aí, o que acontece? O temporal vai derrubar tudo lá, e o devorador toma conta. Amém, queridos? Amém. O verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Né? Aí, irmãos, é que está a história. É o fundo do poço, né? Foi preciso eles passarem por todas essas dificuldades. E Deus permitiu, porque Deus sabia que quando eles chegassem no fundo do poço, onde não tivesse mais macumba, cartomante, nada que pudesse resolver a situação deles, eles iriam se lembrar de Deus. Né? E quando se lembrassem de Deus, eles iam se quebrantar. Né? Julinho, por favor, passa mais um que aí. O verso 7 diz: e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Né? Ou seja, toda vez que a gente se clama, é como a gente viu aqui, nós estávamos clamando a Deus, porque o clamor, ele é o quebrantamento, é o coração contrito, que Deus se agrada. Por favor, Júlio. O quebrantamento, como está aí no Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, foi preciso o povo chegar no fundo do poço e, sem qualquer alternativa, clamar a Deus, se quebrantar ao Senhor, e era o que o Senhor queria. Foi quando o Senhor pegou eles pelo braço e trouxe de volta. Né? Só que aí no verso 8 a gente vê: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Né? Aí, complementando ainda no 10, complementando, eu consegui pela minha guia, que eu não estou enxergando muito bem ali. E no 10, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí tem um linkzinho aí, Júlio, quando a gente não dá ouvido à voz de Deus. Olha só o que Deus diz, irmãos, em Jeremias 7. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aí no 24, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Você vê. Mas o povo já tinha se quebrantado, e Deus ouviu o povo, e Deus mandou um profeta, como está no verso 8, falar com o povo. Mas o Senhor repreendeu antes o povo de Deus, como nós fazemos quando nossos filhos não desobedecem. Não vai para a rua agora, que o sol está quente. Aí o garoto vai para a rua. Aí vai lá na rua, se machuca e vem chorando para casa. O que a gente faz? Eu não te disse que não era para você ir para a rua? Bem feito. Entendeu? Muitas vezes a gente repreende, Deus repreende a gente também. Foi isso que ele fez com o povo, porque o povo não ouviu a voz dele. E por isso caiu em desobediência e sofreu as consequências de uma terrível tempestade. Vamos seguir, Juninho. No verso 11. Então veio o anjo do Senhor, que eu não estou enxergando bem, eu quero aqui ficar melhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Aqui, irmãos, já começa o agir de Deus depois do clamor. Então, o povo se quebrantou, clamou a Deus, e Deus respondeu. Repreendeu, mas respondeu. E nesse momento Deus começou a agir. E escolheu no meio do povo um homem
foi Gideão. E aqui, nesse verso, tem uma riqueza fantástica, que a gente, assim, só lendo, não consegue ver. E eu vou mostrar para vocês como Deus é maravilhoso. Não escolheu Gideão simplesmente por ser qualquer um, não. Tinha características, qualidades de Gideão aqui, que está aqui, irmãos, que foi decisivo para que Deus o escolhesse para essa missão de salvar o povo. Primeiro, que a gente pode ver é o seguinte, como está ali embaixo, ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, primeira coisa, uma qualidade de Gideão, trabalhador, era um homem trabalhador, mas tem uma outra característica aqui que a gente, quando analisa com profundidade, a gente consegue ver. Ele estava malhando trigo no lagar, ou seja, era um homem esperto, inteligente, né? Por quê? Porque era a estratégia que ele utilizou para esconder, para salvar o trigo dos midianitas. Então ele estava fazendo aquilo, né, malhando o trigo no lagar, que é um local onde se espreme uva, para proteger o trigo dos midianitas, né? Então, outra qualidade era inteligente, né, esperto, né? Mas aí, e também tem mais outra coisa que é importante, outra característica que Deus viu em Gideão aqui. Ao fazer isso, ele não fez com medo, ele fez com ousadia, ou seja, ele também era um homem corajoso. Gideão também era corajoso. Então, o que Deus viu em Gideão? Viu um homem trabalhador, né? Ele era trabalhador, inteligente e corajoso, e que estava salvando o trigo dos midianitas. Então Deus viu que Gideão era capaz de salvar o trigo dos midianitas. Mas Gideão não era capaz de salvar o povo de Israel dos midianitas. Ele era capaz de salvar o trigo dos midianitas, mas não era capaz de salvar o povo de Israel dos midianitas. O que a gente vê aqui, irmãos, que quando poxa vida, quando Deus me mostrou assim, nossa, obrigado, meu Deus. Porque olha só, o que Deus mostra pra gente? Gideão, toda a missão que Deus nos incumbe, tem uma parte que nós temos que fazer. Gideão, pelas qualidades dele, ele era capaz de salvar o trigo das mãos dos midianitas, mas não era capaz de salvar o povo de Israel. Então, a parte dele, que tinha as qualidades dele, era com ele. Ele precisava fazer isso. Então Gideão vem daqui com a atitude dele até aqui, que é salvar o trigo. Daqui até o fim da missão é com Deus. Então, em resumo, a gente tem, numa missão que Deus nos incumbe, a nossa parte nós temos que fazer. Deus vai fazer a partir do momento que termina a nossa capacidade. Aí começa a de Deus. Então Gideão só conseguia salvar o trigo, mas a partir daqui Deus conseguia. Amém? Amém. Então, poxa vida, isso aqui é uma coisa maravilhosa, irmãos. Mais um minutinho. No 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo, quando falou isso, não falou para agradar Gideão por falar. Ele falou porque realmente era uma qualidade de Gideão, um homem valente. Não é verdade? E a gente vai ver a confirmação disso. E vai ver como as qualidades de Gideão foram fundamentais para ele ter sido escolhido por Deus. No 13. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, aqui a gente vê uma outra qualidade de Gideão, super importante. Ele era um homem contestador, era uma pessoa prudente. Não era como a gente fala, uma vaquinha de presépio, né? Por quê? Porque não era um homem que, conforme, como se fala assim, é como uma folha ao vento, vai para onde o vento vai. Deus precisava de alguém que tivesse prudência, um homem prudente. Ele não era simplesmente assim, não, foi o Senhor que mandou, já vai fazendo. Então Deus mostra aqui para a gente isso, uma qualidade que a gente precisa ter prudência
Isso vai ficar muito rico quando a gente for seguindo, irmãos. Então você vê, quando você analisa assim, irmãos, com a revelação de Deus, nossa, tem coisa tão importante na nossa vida aqui que a gente precisa ver. Então, Gideão, ao contestar, Deus não estava vendo ali um cara chato, contestador, não. Ele estava vendo um homem prudente. Prudente, porque ele está perguntando, né? E isso vai ficar mais claro agora. Vai passando, por favor, Julinho. Ah, está ali embaixo, né? É o 14, isso. E então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui, irmãos, a gente aprende uma coisa também importante. Toda missão que Deus nos incumbe, ela traz sempre ordenança e promessa. Sempre. Toda missão que Deus incumbe a gente, traz sempre ordenança, mandamentos e promessas. Né? Quando a gente lê esse verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. É uma ordenança que Deus está mandando. E livra Israel das mãos dos midianitas. Aí já é uma promessa, porque Deus prometeu que ia livrar Israel das mãos dos midianitas. Apesar de que ele está falando para Gideão, mas como a gente viu antes, o Gideão só era capaz de salvar o trigo do lagar. Amém. Mas Deus era capaz de salvar o povo de Israel dos midianitas, né? Então, aí, né, nesse verso, há uma promessa, há um mandamento de Deus: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Uma promessa. E a promessa de Deus é sempre promessa de vitória. Amém? Amém? Isso a gente não pode esquecer, porque a promessa de Deus é a promessa de vitória. Amém? E aí ele ainda confirma: não te enviei eu? Deus está dizendo, ó, pode em frente, eu estou te enviando, rapaz. Vai em frente. E aí no 15, ele disse assim: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meus pais. Novamente, aí que eu disse para vocês, novamente, Gideão se mostra um homem prudente, né? Contestador, mas a contestação dele não era de rebeldia, era de prudência. Como, Senhor, que eu vou fazer isso se eu sou minha família é mais pobre e eu sou menor na casa de meus pais? E a gente vê que Deus se agrada disso, né? Porque, vamos lá, Julinho, mais um. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem. Aqui também tem algo impressionante que eu vi, que realmente quando eu comecei a fazer o estudo, irmãos, ficou claro para mim, né? Primeiro é o seguinte: já que estou contigo, ou seja, Deus está dizendo para ele: a missão é minha, não é sua, a missão é minha. Ferirás os midianitas como fosse um só homem. O que Deus fez? Deus ajustou o foco de Gideão de algo gigante, o foco para a visão dele, humana, porque nós somos humanos, né? A nossa natureza humana, a nossa lógica mental impede, entendeu? Impede da gente acreditar em algo impossível, irmão, porque impossível só Deus faz. E Deus sabia disso, por isso ele ajustou o foco de Gideão. Vai nessa tua força, né? Eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse só um homem. Então, ele ajustou a visão de Gideão para assim, ó. Gideão via milhares de inimigos. Deus trouxe para só um homem, porque aí a natureza humana já fica, a lógica já fica compatível. Porque que adianta você ter fé e seu corpo não ir? Você querer ir não vai, porque a teu raciocínio lógico não deixa. Então, Deus mostra aqui pra gente que ele se preocupa com isso também. Por isso nós temos que questionar. E vai ficar muito claro mais para frente como os sinais, como Gideão pedindo coisas assim, porque era prudente ele, e a gente precisa ser. Vamos lá, Gideão, mais um, por favor. Amém, Amém, queridos? Amém. Aqui também, irmãos, no 17 tem algo também muito importante. Ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Olha novamente a prudência de Gideão. Chegou aquele anjo lá, falou aquilo tudo e ainda não estava convencido que era de Deus, por prudência, né? E a gente, inclusive na ministração passada, o pastor chegou a mencionar os outros 2 sinais que Gideão pediu de Deus, para ter confirmação. Então ele pediu 3 sinais, sem contar as diversas contestações que ele fez, como a gente já leu aqui, né? Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa realmente
ter certeza que aquilo é de Deus, irmão. Amém. Não podemos simplesmente, entendeu? Se falar e ouvir e já é por isso que é aquilo que a gente vê. Não pode ser chama Maria vai com as outras, né? Uma folha que o vento leva para onde for. Não pode ser assim. A missão que Deus nos dá, a gente tem que ter muita prudência, ter muita certeza de que é de Deus. Gideão pediu sinal e Deus deu o sinal. Agora no 19 até o 22, tem também uma outra coisa muito importante que Deus nos mostra. No 19, e entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhes até o debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Aí no 20, porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe sobre esta penha, derrama-lhe o caldo, e assim fez. Passa mais um, Angelino. Aí no 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. E então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que as ofertas para Deus não são ofertas como a gente acha melhor, não. São ofertas que realmente tem que agradar a Deus. Gideão quis dar uma oferta do jeito dele. E o anjo disse, não é assim, que faça assim. E quando Gideão fez conforme o anjo ordenou, Deus se agradou da oferta. Então, outra coisa que a gente aprende, as nossas ofertas, elas têm que ser agradáveis a Deus, não a gente. Amém? Amém. Irmãos, isso é muito importante e a gente vai vendo que cada ponto desse aqui, ele vai juntando. Tudo tem uma lógica nessa palavra. Por isso que, nossa, eu fiquei muito feliz de conhecer essa palavra, pelo privilégio que Deus me deu de estudar essa palavra, irmãos. Vamos lá, Julinho. Para o 25. 25. Aqui também tem algo, nossa, irmãos, impressionante. 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhes disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está aos pés dele. Irmãos, na nossa vida a gente tem que tomar muito cuidado com os altares de Baal que tem nas nossas vidas. Deus está alertando exatamente isso, e alertou para Gideão. Se Gideão foi o escolhido dele para aquela missão, Gideão tinha que se reformular, tinha que se limpar, para que ele fosse digno daquela missão. Amém, amém. Então, quando a gente traz para a gente isso, todos nós, sem exceção, todos nós temos uma missão de Deus nas nossas vidas. Eu não sei qual, cada qual Deus tem uma missão específica, levando em consideração, como levou para Gideão, as qualidades de cada um de nós, como viu Gideão. Mas para essa missão que ele nos passa, a gente tem que estar purificado. Nós temos que derrubar os altares de Baal na nossa vida. Então, o altar de Baal pode ser pensamentos ruins que a gente possa ter, condutas erradas que a gente possa ter, né? Adultério, né? Alguma coisa ilícita que a gente está fazendo. Tudo isso são altares de Baal, irmão, que estão nas nossas vidas. E tem mais uma outra coisa, irmãos, também, que muitas vezes a gente passa despercebido. Às vezes, a gente passa numa feirinha, aí viu, olha só que bonito esse negócio aqui, parece uma mandala, não vou levar, achei bonito, coloca na sala. Muitas vezes aquilo ali desagrada a Deus, e a gente nem sabe. São amuletos, muitas vezes, que tem e a gente não sabe. Eu não sei, mas que Deus possa tocar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa colocar no teu coração, e eu peço também a mim muito que Deus possa colocar no meu coração, que Ele possa me mostrar todos os altares de Baal, físicos e espirituais na minha vida. Eu peço a Deus também que Ele possa mostrar também para você, irmãos, todos os ídolos de Baal, os altares de Baal que você tem na sua vida, que você possa exterminá-los da sua vida. Amém? Amém. Então você vê como é importante, irmão, isso. O que Deus, ele estava trabalhando em Gideão. Gideão ainda não estava na batalha, ele estava sendo preparado por Deus para a batalha. Amém.
E assim nós, com as missões que Deus nos incumbe. Amém? Amém. Então no 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste monte, neste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. A partir do momento que a gente elimina os altares de Baal na nossa vida, Deus tem que ficar no lugar mais alto da nossa vida. É isso que Deus nos mostra aqui, irmão. Deus tem que ficar assim, ó, acima de tudo na nossa vida. E outra coisa, num lugar conveniente. Não é em qualquer lugar não, é nos locais convenientes. Para a gente, na nossa casa, no nosso lar, mais conveniente para Deus. A gente não pode ir para qualquer lugar. Deus é sagrado. Não pode, tem que respeitar um local sagrado de Deus. O nosso lar é um local sagrado de Deus. O nosso trabalho é um local sagrado de Deus também. A nossa família também é um local sagrado de Deus, irmãos. Amém? Amém. Então veja como é importante isso. Vamos lá, Julinho. 33. Então, todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Aí, irmãos, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente busca Deus, que a gente começa a trabalhar na obra de Deus, o inimigo começa a se movimentar. Quando Gideão começou a ser preparado para a batalha, para essa missão, os inimigos já começaram a se juntar. No vale lá, já estavam se ajuntando como está aqui. Mas aí no 24, mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os asbieritas se ajuntaram após ele. Aqui, Gideão já foi revestido do Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, já não era mais com ele, já era com Deus. Amém. E aí, uma coisa importante que a gente vê aqui, né? Ele tocou a trombeta, e o povo dele, né, os asbieritas, se ajuntaram após ele. Por quê? A partir do momento que ele o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, a autoridade de Deus veio sobre ele. E a autoridade de Deus sobre a nossa vida, irmãos, ela se reflete em luz. Amém? Aí o povo, a gente não pode esquecer, lá no início, quando ele contestou a Deus, Senhor, mas a minha família é a mais pobre de Manassés e é o menor da casa dos meus pais. Como pode então esse pequenino, agora, depois que ele foi revestido do Espírito Santo de Deus, ele tocou a trombeta e todo o povo se juntou com ele? Por quê? Pela autoridade que Deus lhe deu. Então isso que a gente possa trazer para a nossa vida. Quando a gente limpa a nossa vida, quando a gente clama e que Deus responde, que Deus nos trata como tratou a Gideão, né? Quando o Espírito Santo de Deus, quando ele está preparado, a gente recebe a autoridade de Deus na nossa vida. Aí, nesse momento, irmãos, Gideão já era um instrumento de Deus para aquela segunda fase. A primeira, ele só conseguia salvar o trigo das montas de midianitas, lembra? O trigo. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele estava sendo um instrumento para alcançar, salvar o povo dos midianitas. Então olha só, de novo, reforçando, uma parte é com a gente. Na missão de Deus, uma parte obrigatoriamente nós temos que fazer. Não dá para ficar de braços cruzados esperando que Deus faça. Essa primeira parte, salvar o trigo dos midianitas, é com a gente. Salvar o povo de Israel é com Deus. E foi nesse momento que Gideão já estava preparado, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus e a autoridade de Deus veio sobre ele e o povo todo reconheceu isso. Amém? Amém. Amém. Vamos continuar, Julinho. Tem mais, é o 35, né, Julinho? Isso. Aí olha só, irmãos. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e ainda enviou mensageiros a Asser, Zebulon e Naphtali, que lhes saíram ao encontro. Como pode, irmãos? Aquele que é menor na casa do pai dele, da tribo mais pobre de Manassés, agora, até todas as tribos, né? Vamos aceitar que pelo menos o povo, a tribo dele, reconhecesse, não, pô, mas Gideão, se eu conheço. Mas não, todas as outras tribos reconheceram a autoridade de Deus em Gideão, irmãos. O menor da casa do pai deles. Olha só que coisa maravilhosa. Não é verdade? Então vamos lá, Juninho, agora vamos seguir. Agora a gente entra. Você vê, irmãos, tudo isso que a gente está vendo só foi no capítulo 6, alguns versos do capítulo 6 que a gente conseguiu extrair assim.
fazendo uma síntese. Quando a gente busca de coração a palavra de Deus, Ele vai mostrando pra gente. Amém. Agora Ele está entrando, porque ainda não acabou, ainda tem coisa que a gente precisa ver. Glória a Deus, né? Amém. Então lá, no capítulo 7 de Juízes, né? Verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie de mim, dizendo: minha mão me livrou. Né? Aí vou ler o 7 também. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e entregarei aos midianitas na tua mão. Os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Aqui, irmãos, um cuidado de Deus. Ele sabia que Gideão tinha uma qualidade, um homem prudente, mas continuava sendo um homem, né? Apesar da prudência, ele é um homem. Nós somos homens, somos carne, passíveis de erro. E aqui tem algo extremamente perigoso para nós, irmãos, principalmente para os filhos de Deus, que é a soberba. A soberba é terrível. Lúcifer caiu por conta da soberba, só por isso. Não é verdade, pastor? É verdade. Porque Lúcifer, ele era o benchmark dos anjos, né? Deus estava logo depois, lá embaixo. Então, mas a soberba tomou conta. E Lúcifer trouxe a soberba tá amarrado, para a terra. Então, aí Deus, irmãos, aí tem um linkzinho aí que Deus mostra o seguinte, que a glória é de Deus. A glória é de Deus. Então, Deus se preocupou muito com isso. Deus se preocupou muito com isso. Então, vamos lá, olha só, em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Em 2 Coríntios 10, do 17 ao 18. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Amém. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem Deus recomenda. Amém. Então, pode voltar, Juninho, lá. Então aqui, nesses 2 versos, Deus mostra pra gente isso, né? Que aquela luta, uma luta muito difícil, se Deus coloca aqueles 32 mil homens ajudando Gideão, ia ser muito fácil. Eles iam se achar, a soberba ia fazer parte deles, né? Então Deus se preocupou com isso e alertou a Gideão: não, eles não vão acreditar, o povo não vai acreditar que foi eu. Então Deus reduziu dos 32 mil para 300, para que não ficasse dúvida, fosse incontestável a presença de Deus naquela luta, e que quando o povo vencesse, a glória fosse a Deus, porque a glória é de Deus, Ele não reparte a glória dele com ninguém. Amém. A graça é de Gideão, a graça é dele, porque Deus capacitou ele, mesmo ele sendo ainda não tendo qualidade suficiente para aquela segunda etapa. A graça de Deus permitiu ele, né? Foi escolhido. Mas o cuidado que a gente tem que ter aqui, que a gente aprende na nossa vida, é o cuidado com a soberba. Irmãos, isso aqui a gente vai ver mais um pouquinho na frente ainda, mas eu vou alertar. O pastor aqui tem comentado na igreja que hoje em dia, antigamente, né, a recomendação era busque a igreja mais próxima da sua casa, né, pastor? Hoje busque a igreja mais próxima da Bíblia, né, pastor? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque a soberba, quantos homens de Deus têm caído, irmãos? Né? Muitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos seguir, Julinho. 16, verso 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Aqui, irmãos, tem outra coisa importante que Deus nos fala. O Gideão, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, como a gente já comentou, ele foi revestido de autoridade. A autoridade, irmão, reflete em liderança. O povo, né, obedeceu. Liderança de Gideão. E aqui ele mostra isso. Ele ordena ao povo que faça exatamente como ele fez. Amém. É o princípio da liderança. Mas não é só isso.
O princípio da liderança precede também obediência. Então o povo precisa obedecer. Não adianta ter uma liderança, né, abençoada por Deus e o povo não obedecer, ser desobediente, irmãos. Verdade. Né? Então, tem outra característica importante que a gente vê nisso aqui. Ainda que fosse só os 300, eram 300, não era só Gideão. Então o que a gente aprende aqui? Cooperação também. Se fosse só ele, não ia adiantar. É cooperação. Amém. E aí, traz uma coisa importante, que é o princípio da unidade. É o foco no objetivo que Deus deu, que era livrar a mão dos midianitas. E o povo obedeceu. Amém. Então, por isso, a importância, irmãos, o que Deus nos mostra? A gente tem que respeitar a nossa autoridade, a autoridade da igreja. Aí volta novamente a questão da soberba, irmãos. Quantos e quantos casos a gente vê de homens de Deus, de ministros de louvor, abençoados, mas que se deixam levar pela soberba e começam a desobedecer, entrar em desobediência com a liderança que é do pastor da igreja, irmãos. Está cheio de casos assim. Então Deus mostra para a gente que nessa missão que Ele nos dá, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a questão do princípio da obediência, né? Que precisa de cooperação. Por isso o pastor aqui precisa da nossa ajuda, porque a cooperação, a igreja, como a Catherine falou, a igreja é um lugar de cooperação, irmãos. A gente precisa, para a obra de Deus, a missão de Deus, o que nós fizemos aqui, clamando todos juntos para lá, é cooperação. Nós não fazemos individualmente, é cooperação. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, o tempo é curto. Foi uma missão muito desafiante tentar sintetizar 2 capítulos com 70 e poucos versos em aproximadamente 26 a 27 versos, com coisas tão, sabe, coisas tão maravilhosas que Deus assim mostra pra gente. Então, eu tenho que parar por aqui. Mas antes de parar, a gente tem que refletir. Eu fiz um resumo de uma reflexão que a gente precisa fazer. Primeiro, para a gente refletir no que Deus nos passou, na revelação da palavra que Deus nos trouxe hoje. Deus jamais abandonará o povo escolhido por Ele. Amém. Nunca esqueçamos disso. Porque quem é pai sabe, o filho faz desobediência, mas a gente não deixa de amar. Amém. Só que Deus espera que a gente volte. Então, mas a gente tem a certeza disso, Ele nunca vai abandonar a gente. Amém? Amém. Deus permite as tempestades, mas por tempo determinado. A tempestade é temporal, ela passa. A gente nunca pode esquecer disso. Amém? Amém. Amém. Com as tempestades, Deus espera que nos refugiemos nele, irmãos. A gente não pode fazer igual o povo de Israel, que com a tempestade procurou as cavernas. Deus espera que com a tempestade a gente volte para debaixo do abrigo seguro dele. Amém? Amém? Amém. Tem que confirmar, irmãos. Tem que confirmar. Deus espera o nosso clamor e nos responde e nos orienta. A partir do momento que o povo foi para o fundo do poço e que aí buscou a Deus, Deus respondeu. Respondeu ao clamor do povo. Por isso da importância do que nós fizemos aqui quando a gente levantou as mãos, se virou ali para fora e clamamos. Porque a palavra disse, Jeremias, clama a mim e respondeste-ei. E anunciaste coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus está mostrando coisas ocultas, irmão, para mim e para você. Amém. Que a gente lendo, você pode ler umas 10, 15 vezes esse texto, você vai passar despercebido. Mas quando você recebe uma missão de Deus, como eu recebi para preparar esse estudo, Deus te capacita. E Ele vai te mostrar, irmão. Ele vai te mostrar o que você precisa, o que Ele está querendo que você veja. Né? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus nos escolhe e nos capacita para as lutas. Então a gente não tem que preocupar. Deus fala em vários versos que a gente viu lá. Eu sou contigo, já que sou contigo. Deus está sempre lembrando. A missão é dele, não é nossa. Entendeu? Então Ele vai nos capacitar. Porque não foi por acaso que Ele escolheu, não. Tem qualidades nós, como tinha em Gideão, que nem Gideão se tocava, sabia que tinha qualidade, mas Deus sabia. Amém. Né? E quando a gente lê aquele verso lá, só como eu lia tantas e tantas vezes, né? Tá Gideão, tá malhando trigo no lagar. Nossa, eu li centenas de vezes, eu li aquele texto e não consegui viver com essa visão espiritual, irmãos. Das qualidades que aquele homem tinha, que Deus viu. Né? E quando ele passa a questionar Deus, parece um cara chato, né? Incrédulo, que
nada, irmãos. É um cara prudente, como nós temos que ser prudentes. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não disse. Todas as vezes, porque o Deus é um Deus, o propósito de Deus são claros e objetivos. Deus não é Deus de confusão, não. O que Deus quer é sempre muito objetivo e muito claro, principalmente a salvação, nossa salvação. Só que o inimigo tem usado, irmãos, de artifícios terríveis. Por isso que Deus fala dos sinais. Aqui várias vezes ele falou para a gente, né, como Gideão questionou e pediu sinal, pediu 1, pediu 2, pediu 3. Porque, irmãos, nós sabemos, até mesmo as igrejas, tanta confusão na cabeça da gente, sabe? Que fica dúvida, e o povo indo para um lado, achando que é de Deus e não é de Deus, irmãos. Por causa da confusão, sendo que Deus é um Deus, os propósitos de Deus são muito objetivos e claros. Que você possa, irmão, toda vez que você tiver dúvida, peça um sinal de Deus. E se você continuar com a dúvida, peça outro sinal e outro sinal de Deus. Entendeu? E outra coisa, uma dica importante que Deus nos dá. Se você tem dúvida ainda, confronta esse sinal com a palavra de Deus. Se tiver em consonância, é de Deus. Se tiver em dissonância, não é. Faz isso, irmãos. Amém? Amém. Então vamos lá, Juninho. As nossas lutas não são nossas, são de Deus, como a gente já comentou. Amém? Amém. Toda a missão de Deus traz ordenança e promessa. Amém. Isso aí também é uma coisa importante, irmãos. Não é uma missão, agora vai lá. Dá teu jeito. Não, vai lá, vê se dá para ir. Ordenança. Missão de Deus tem ordenança. Você vai. Então, eu acho que eu não vou não, hein? Sei não. Não pode, irmãos. É ordenança. Deus ordena. E como tem promessa, promessa é sempre promessa de vitória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os propósitos de Deus são sempre bem definidos e claros. É isso que a gente comentou. Sem dúvida. Não tem dúvida. É luz ou trevas. Não tem outra dúvida. Né, pastor? Devemos buscar a confirmação dos sinais de Deus. É isso que a gente comentou também. Pode passar, Juninho. Amém? Amém. Amém. Devemos oferecer ofertas agradáveis ao Senhor. Aquilo que a gente viu. Gideão deu uma oferta. Quando ele viu que realmente vinha de Deus, ele deu uma oferta do jeito dele. Deus disse, não é assim não. É como eu quero. Amém. Então que a nossa oferta, que a gente pense sempre nisso. A oferta para Deus é a oferta que agrade a Deus. E a oferta que agrada a Deus é a oferta de fé. Amém? Amém. Devemos eliminar os altares de Baal das nossas vidas. O que a gente comentou, irmãos. Que Deus possa realmente, sabe, tocar dentro do nosso coração e que a gente possa derrubar todos os altares de Baal de nossas vidas. Amém? Para que Deus possa usar-nos nos propósitos, nas missões que Ele tem reservado para a gente. Amém. A glória é de Deus, a glória é de Deus, a graça é nossa, a soberba é de Satanás. Que a gente nunca esqueça disso. E muito cuidado com a soberba. Muito cuidado com a soberba. A obra de Deus é de cooperação. É o que a gente estava fazendo aqui, todo mundo junto aqui, clamando a Deus. Amém. É a congregação. A nossa família também é uma família de Deus, tem que ser de cooperação. No nosso trabalho a gente não pode se vangloriar sozinho das coisas, porque senão a gente cai em soberba também. Então, cuidado que Deus nos dá. Devemos respeitar a liderança e buscar a unidade de propósito. Amém. A autoridade da liderança, qualquer que seja, independente de ser na igreja, no seu trabalho, é uma autoridade que vem de Deus. É verdade. Que vem de Deus, então tem que respeitar. Eu não concordo com isso, vou me rebelar, vou conversar com os colegas. Não, irmãos. Se a gente faz isso, a gente está contrariando, está indo contra o que Deus ordena, o ordenamento de Deus. Então que a gente pense muito bem nisso, reflita bem. A autoridade da liderança vem de Deus. Né? E na obra de Deus, a gente tem que se preocupar com a unidade de propósito de Deus, que é a salvação, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. O pastor comentou a questão se foi o Catherine também comentou, é uma oferta de fé, oferta de louvores ao Senhor. Eu estou finalizando essa ministração, oferecendo ao Senhor um desafio, um louvor de fé. Amém. Por quê? Porque é um louvor muito difícil de cantar, mas é um louvor que ele está contextualizado nisso aqui. E que Deus me deu esse louvor antes mesmo de Deus ter me dado essa palavra.
Então, apesar de ser um desafio, não vou dizer que é uma dificuldade, é um desafio, Isso. porque musicalmente falando, tem umas alternâncias de tom, que é um desafio para mim, mas eu faço um desafio, assim, eu ofereço esse desafio de fé a Deus, com esse louvor. Eu gostaria que você, irmãos, enquanto eu estivesse louvando, que você possa refletir em tudo que Deus revelou para nós hoje aqui. Fruto de quê? Fruto do nosso clamor que a gente fez para Ele. Então que você possa receber. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus está dando essas coisas. Eu não tenho explicação para certas coisas e não vou justificar porque o sol não brilhou nesse dia tão importante para você, meu velho amigo. Doeu as pedras do caminho, machucaram você, até pensou em desistir dos teus sonhos mais sublimes. Se eu entendo a tua dor, meu velho amigo, as palavras se calam, mas em meu silêncio vou deixar falar meu coração. Eu vou pedir a Deus que a tua fé não esmoreça, que o brilho da esperança não se apague em teu coração, que o grande amor do Pai te cubra nessa hora, irmão. Eu vou pedir a Deus que a tua fé esteja muito além, Glória a Deus. que as próprias circunstâncias que te assolam, meu querido irmão, porque logo, logo a tempestade vai passar. As palavras se calam, mas em meu silêncio vou deixar falar meu
fechei meus olhos ali para receber. Eu fico muito feliz quando o Senhor Deus nos orienta para que a obra dele seja feita conforme a vontade dele, né? Então nós estamos hoje aqui testemunhando, né? De temor a Deus, né? Temor a Deus. Tudo ele fez com muito temor a Deus, né? Ele se preocupou em investir para que fosse esse momento, um momento onde o Senhor pudesse, através dele, operar aqui nesse lugar, né? Ele se empenhou para isso, né? E glória a Deus, porque o louvor, eu fechei os olhos, uma letra linda, e a gente, com os olhos fechados, refletindo naquilo que foi falado, aquilo que Deus revelou através desse plano da obra redentora essa noite, é impactante. É impactante. Todos nós somos gideões. Essa igreja é uma igreja gideã. Por quê? Porque nós temos o chamado de libertar. Nós temos um chamado de interromper as mazelas dos midianitas espirituais. Essa palavra é para nós, meu irmão, para o nosso dia, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas os midianitas espirituais estão aí, ó, tentando trazer vergonha para nossas vidas. Não é verdade, amor? E quantos de nós somos oprimidos pelos midianitas? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Permitindo que as mazelas dos midianitas espirituais venham nos assolar, assolar a nossa família, assolar a nossa vida profissional, assolar a nossa vida sentimental. E o que nós estamos fazendo? E Deus tem um plano para que nós possamos reagir e Ele entrar na causa. Né? Nosso Deus vai entrar na causa de cada um de nós quando nós começarmos a reagir, se indignar. O Senhor Deus olhou e falou: tem um lá em Israel que está indignado. É ou não é? Ele olhou e viu: tem um que eu posso contar, e é através dele que eu vou libertar o povo. Meu irmão, nosso Deus olha pra gente, vê a gente aqui na Zona Sul confrontando, meu irmão, e Ele conta com a gente. Você vai ficar naquele rol, naquele, sabe, naquele povo inserido que voltaram, que o nosso Deus falou: manda voltar. Não, a gente tem que estar seguindo daqueles 300. E você é um dos 300. Amém. Amém? Muito bem, muito bom. Gente, aplauda o Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Eu também posso. Eu não vou abrir mão de tirar o Baal do eu. O Baal do eu. A gente leva um poste ídolo quando a gente fica cheio de nós mesmos. Nós conduzimos um poste ídolo quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso eu. Não se submete à orientação da palavra, porque não preciso. Então a gente está cheio desse poste ídolo, irmão. E quando você falou isso para mim, eu falei: Senhor, não permita que eu fique, sabe, caminhando por esse mundo aí, carregando um poste ídolo chamado eu. Convido a igreja a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos rendendo a Deus toda a homenagem, toda a glória para Ele. Essa porta está aberta porque tem homens fiéis, mulheres fiéis, que quando nós chamamos: gente, vamos lá, vamos cooperar, vamos devolver o dízimo a Deus, para essa porta continuar. Deus quer de nós essa obediência, mas cadê que a gente dá ouvido? Cadê que a gente dá ouvido? Porque nós estamos cheios do nosso eu. Nós temos que tirar esse poste ídolo e falar: não, minha vida é de Deus. Se Ele está me orientando, deixa Deus confirmar. Se você tem dúvida como Gideão, coloca diante de Deus, porque essa porta está aberta pela misericórdia de Deus. Porque o diabo usa o coração para não falar: não passa nenhuma contribuição, não, porque essa porta tem que fechar, porque essa porta incomoda o inferno. Essa porta do inferno reconhece que essa porta é de Deus. E quando eu vejo esse homem que foi restaurado, sabe, nessa porta, o cara: vem cá, Neide, vem, querida, vem cá, família do Alain, vem. Esse casal foi restaurado aqui, ó, o testemunho forte, e hoje está aqui pregando, Kathleen.
Outros, Julinho, estão aqui, ó, divulgando, nos ajudando. Sabe como é que esse homem chegou aqui? Chegou que ele foi levar o cachorro dele para fazer necessidade, e quando ele foi pegar as festas do cachorro, tinha um panfleto que foram distribuídos aí na porta, jogaram fora, e ele, poxa, falou, eu vou lá nessa igreja, e quando ele escreveu, ele falou, estou divorciando, porque o midianita espiritual estava querendo destruir essa família. Mas ele reagiu. Ele é um gigiano. Ele reagiu. Os midianitas queriam, sabe, tirar, ó, isso aqui, ó, esse amor espiritual. Mas essa porta está aberta porque tem homens fiéis aqui. Homens que falam assim, Senhor, está aquilo que é teu. Aleluia! Está aquilo que é teu. Glória a Deus! Agora os covardes, conforme Deus falou, volte. Vamos abençoar esse povo. Vamos, cara. Vem para cá, o Jato, vem. Vamos abençoar essa família. Parabéns, meu querido. Senti a presença de Deus nesse altar. Senti a presença de Deus nesse altar. Vem, Janira, tia bonita. Vem, Jato, Vitor. Vem, filhos. Vem, vamos orar por essa família, gente. Deus trouxe essa família para cá. E aqui tem um chamado restauração de vidas. E a gente tem muito orgulho quando a gente vê o resultado dessa porta aberta. O casal que podia estar aqui por essa porta, porque tem homens de fé aqui. E quando ouve o chamado, olha, meu irmão, precisamos, não feche as mãos. Meu Pai, muito obrigado por essa família. Obrigado por esse momento tão importante para esse lugar, Senhor. Tão importante esse momento para mim. Porque eu sei que meu Deus falou comigo, olha, não olhe. Deus falou comigo, olha, não olhe para os resultados. Continue a semear. Continue a semear naquela porta. Não olhe para os resultados. Muitas das vezes os resultados são pequenos aos nossos olhos, mas os olhos de Deus são grandiosos. Aí, ó. Olha o resultado aqui dessa família no altar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença através dessa pregação. Obrigado pela tua fidelidade que nós temos experimentado aqui nesse ambiente. Continua nos conduzindo, ó Pai. Continua nos orientando para dias melhores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa família com toda a sorte de bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus. Aqui está a herança do Alan. Nós também profetizamos sobre a Daniela. Nós profetizamos a Daniela assumindo esse altar. Nós profetizamos e reivindicamos a família totalmente aqui nesse altar. Nós reivindicamos Daniela aqui, ó, nesse altar, reconhecendo o Deus dos pais. Reconhecendo os Deus dos pais. Em nome do Senhor Jesus. Vou falar uma palavra para você, lá. Deus está falando assim: eu honro aqueles que me honram. Eu tenho me agradado do teu coração, diz o Senhor. Nós somos vulneráveis como Davi. Nós somos vulneráveis como Davi, mas Ele nos ama. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse corpo diagonal. Muito obrigado pelos ovelheiros que estão sempre aqui tentando nos ajudar, sendo verdadeiros titos, sirineus que dá o ombro e fala: vem aqui, eu vou ajudar o Senhor a carregar um pouco a cruz. Obrigado, Senhor, por esse culto. Eu tenho certeza que muitos midianitas que estavam tentando trazer desconforto aos nossos filhos, aos nossos lares, as nossas vidas caíram por terra, Senhor, midianitas. Caíram por terra, porque Deus escolheu esse momento para derrubar, todos os midianitas de nossas vidas espirituais. Eu creio. Pai, agora nos leva em segurança por nossos lares. Que o teu amor, esse amor imensurável, seja presente em nossas vidas, desde agora e para sempre.